Pessoal, boa noite. Vocês já viram aqui, ó, essa roda das cores? É que hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito especial, a cor. E eu tô aqui com a rodinha das cores, círculo cromático, pra gente conversar a influência da cor na nossa casa, né? O local que a gente mais passou agora nesse momento, enclausurado dentro de casa, vivendo cada vez mais no ambiente caseiro, revendo, né, a nossa casa, revendo o que está acontecendo, as paredes, as obras de artes, as cores, mudando as coisas e revisitando o nosso lar. E a cor fundamental nesse processo. Hoje a gente convidou a Rafaela Machado, do estúdio Rafaela Machado, designer de interiores, para a gente trocar uma ideia e conversar um pouco mais sobre a importância da cor na nossa casa. Opa! Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. E você? É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje é na 20ª live do nosso canal, um marco aí, fechamos aí 20 lives com muita história aí, falamos um pouquinho de tudo, e é a primeira vez que a gente fala sobre designer de interior, chamando aí a Rafaela, né, do estúdio Rafaela Machado, para a gente trocar uma ideia. Prazer te ter aqui comigo hoje. Estou muito feliz de estar aqui, né? Cor é um assunto que mexe muito comigo, né? Algo que eu sou ligada desde sempre. Vocês vão conhecer um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha história e vão entender dessa minha ligação com cor desde sempre, né? Ah, que bom. Então vamos começar aí. Vamos começar falando como é que você começou no design de interior e qual é a sua relação aí com a cor. Como é que foi esse seu início de carreira? Bom, minha primeira formação é a pedagogia. Eu sou pedagoga, né? E como professora, eu sempre tive muito contato com as cores, né? Sempre foi algo que me fascinou muito. E porque desde a infância, né, eu sempre fui muito ligada ao desenho, né? Sempre desenhei muito, desde a infância, fiz cursos de desenho, né? Então é algo que eu tenho uma ligação muito grande, né? E hoje, como designer, é assim, é como se a cor viesse de fato completar a minha vida, né? Hoje eu trabalho com a cor, né? E de alguma forma a gente tem, né, dentro desse trabalho que entender um pouco sobre ela e sobre as ações dela dentro dos ambientes, enfim. Então é uma área que eu gosto muito de trabalhar, eu adoro trabalhar com cores, né? E tento trazer isso com a máxima sabedoria para os meus projetos. E você já está há quanto tempo, Rafa, com o seu estúdio? Bom, o estúdio ele existe, né, desde 2019, né, oficialmente, que foi quando eu me formei, né? Embora essa página já existe há mais tempo, né? No início eu Aham. postei algumas das minhas inspirações, postava os meus trabalhos acadêmicos, né? E aí, depois, né, de formada, né, no ano de 2019, finalzinho de 2018 para 2019, foi quando eu formei. Aí, de fato, né, virou o estúdio Rafaela Machado, né, levando aí um trabalho mesmo como designer de interiores. E você trabalha com residencial, comercial? Como é que é assim o seu assim seu perfil de cliente que mais te procura? Então, a gente trabalha com residencial, comercial e corporativo, né? Uhum. Porém, as nossas maiores demandas hoje, né, são residenciais. A gente faz muito residencial. E é interessante que a cor, né, ela é trabalhada de forma diferente para cada tipo de projeto, né? Quando a gente Aham. trabalha com em projetos residenciais, a gente, né, pensa a cor de uma forma, quando a gente trabalha em comercial é de uma outra forma, quando a gente trabalha no corporativo, né, dependendo ali do nicho do corporativo, também é de outra forma, né? Isso muito se dá com nicho específico de cada trabalho que a gente absorve aí dentro do estúdio. Agora, legal que você falou, realmente, são clientes e são projetos completamente diferentes, né? Como é que é esse contato, assim, inicial com o cliente? Normalmente ele vem, assim,
Ah, eu gosto de rosa. Minha filha gosta de não sei o quê. Ou vai seguir a logomarca da empresa. Então tem que ser tudo azul. Como é que é essa conversa assim, inicial de briefing quanto à cor no projeto? Então, eu costumo, né, enviar para o cliente, né, um briefing online. A gente faz uma série de perguntas aí, é um questionário bem grande, né, onde a gente fala um pouquinho do estilo dele, entende um pouquinho do estilo de projeto que ele gosta, né, onde a gente também pergunta sobre as preferências de cores e não preferências também, né, Uhum, e ainda assim legal. o que a gente faz mesmo enviando esse questionário, a gente faz uma reunião detalhada com ele para a gente bater aquele questionário ali, né? Conversar com ele, entender um pouco de perto sobre essas necessidades e perspectivas, né? Eu sempre procuro, né, ir de encontro, né, às cores que dá preferência dele, mas conscientizando sempre sobre o uso delas em cada ambiente, né, o efeito Uhum, que elas trazem. Né? Então, assim, na maioria das vezes acontece que se na prática, né, aquela cor não funcionar para aquele ambiente, a gente explica o cliente sobre isso e ele acaba, muitas das vezes, aceitando, né, o que a gente sugeriu ali com o nosso aporte profissional, oferecendo. Por exemplo, a gente teve um caso de um cliente que ele é da área de tecnologia e tal, então ele mesmo começou a desenhar, né, a casa que ele queria, o formato que ele queria. já foi desenhando a planta baixa da casa, fazendo lá os Foi, traços. foi. Ele achou um programinha na internet e tal, e conseguiu rascunhar ali a divisão da casa que ele queria, mais ou menos. E nessa Uhum. divisão ele me botou uma parede vermelha na sala. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou dizer para esse cliente que não é legal ele ter uma parede vermelha na sala dele? E era uma parede assim, bem no fundo da parede da TV, né? Daquela parede Uhum. ali onde fica a TV. E ele ficaria sentado a maior parte do tempo na sala olhando para aquela parede vermelha. Né? E aí eu falei para ele sobre a influência que o vermelho tinha, que ele dava a sensação de superaquecimento no ambiente e que ele às vezes transmitia uma sensação até de náusea, né? Por estar ali olhando para aquela cor muito forte. Então, Sim. deveria ser muito presente. Se ele gostasse de vermelho, a gente poderia trabalhar isso em alguns detalhes e tal. Né? E aí eu fui convencendo ele sobre a necessidade de mudar isso, né? Por conta da influência psicológica que a cor ia trazer para dentro do ambiente dele. Né? E aí eu fui explicando, baseando isso em teorias, né? Explicando como eu cheguei naquela resposta, ele foi entendendo, e aí a gente conseguiu desvencilhar ele um pouco do vermelho. Né? Mas, por Legal. exemplo, até mesmo com relação ao vermelho, né? Se a Uhum. gente trabalha, por exemplo, ambientes comerciais, por exemplo, a gente trabalha com vermelho numa lanchonete, super funciona, né? Porque vermelho é Sim. a cor da fome, né? Então ela vai te lembrar ali, né? Vai te dar o desejo de experimentar coisas dentro daquela lanchonete. É lógico que a gente trabalha isso de uma maneira bem medida, né? E Uhum. muito vinculada também à imagem, né, daquela marca. Né? Então a gente vai Sim. trabalhar de maneira pontual isso aí, mas são abordagens, tá vendo como as abordagens são completamente diferentes, né, Sim. para cada situação. E isso é muito importante, né? O que você me relembrou, a minha formação é publicidade, né? A gente estuda um pouquinho disso também. Que você falou do vermelho, a gente lembra sempre do McDonald's, né? Que você falou de Uhum. lanchonete, porque realmente é uma cor que incita a fome, mas também ela não é uma cor que te acalma. Então, é uma cor que, tipo assim, ela te impele. Então, é aquela Sim, coisa assim, de você chegar, comer e sair, né? A cor já está te exato. trazendo um ritmo, um movimento, tipo, não é um restaurante fino, normalmente a gente vê as cores, um azul, né? Uhum. Um verde mais clarinho, um amarelinho, porque ele quer que você fique Exatamente. ali mais tempo consumindo, né? Uhum. Já esses fast foods, ele quer que você, né, desocupe a mesa, né? Então, E a realmente proposta é realmente, né, trabalhar, mexer com o seu psicológico através da cor, né, para te provocar a sensação que ele quer que aconteça ali naquele ambiente, né?
E isso é muito importante, né, Rafaela? Assim, a influência da cor é que eu acho que fica, às vezes, um pouco inconsciente para várias pessoas, né? Mas a influência da cor te faz sentir certas coisas, te faz ter predisposição para outras coisas, independente se num ambiente profissional, que às vezes o funcionário vai passar lá 8, 9 horas por dia, ou na casa, né? Vai dormir, vai receber os amigos. E você dosar, como você falou, né? Aí eu ia te fazer uma pergunta: quais são, vamos supor, o cliente que chega cru, já querendo essa parede vermelha, você tenta ali conversar com ele, explicar direitinho o que isso vai influenciar para ele, né? Mas quais são as dicas assim que você passa, né? A gente vê muita gente, sei lá, pintando teto de cor, ou um rodapé todo colorido, um chão com cor. Quais são as dicas assim básicas que a gente tem que saber da cor no ambiente? Bom, eu acho que o que a gente tem que pensar é que tudo em excesso, em demasia, né, pode causar efeitos contrários ao que a gente deseja. Né? Então, se é algo que você vai fazer sozinho, sempre tenta entender como isso vai funcionar. Quando você estava falando aí, eu estava lembrando de uma outra história de um cliente, né, um cliente que sofria de depressão. Né? Ele sofria de depressão e tal, né? E aí ele veio pedir uma reforma para o quarto, né, para o quarto dele. E eu cheguei lá e dentro do quarto dele tinha uma parede preta. E aí, assim, eu falei para ele: nossa, você, né, me relatou que você sofre de depressão. Você já parou para analisar, né, o que essa parede influencia no seu estado emocional? Né? Uma parede preta dentro do seu quarto, do ambiente que você dorme, né, ela pode estar influenciando diretamente no seu emocional e te levando a caminhos da depressão. É lógico que tem todo um contexto por trás disso. Sim, né? sim. Mas aquela cor ali pesava mais dentro do estado emocional que ele estava, que ele se encontrava naquele momento. Né? Então, assim, ter esse cuidado, sabe? Sobre como colocar a cor. Né? Se você vai fazer sozinho, vai fazer por suas mãos, sempre faça testes, né, de coloração. As cores mais escuras, elas tendem a fechar mais o ambiente. Então, se você tem um ambiente pequeno, por exemplo, evite sempre os tons mais escuros, porque ele vai sempre te dar a sensação de que esse ambiente é ainda menor, né? E aí, né, por exemplo, quando você tem pé direitos bem altos, né, dá para você trabalhar aí com cores mais fechadas, porque a gente tem a questão da luminosidade entrando, né? Então, assim, sempre faça testes, né, antes para ver se aquilo vai funcionar, né? E pense sempre nessas coisas. Ambientes pequenos, né? Nunca trabalhar com cores muito fortes, e os ambientes maiores está liberado, mas tem uma linha bem tênue aí sobre o que dá certo e o que não fica over, né? A gente tem até um conceito aí meio do ambiente kit, né? Que é o ambiente, né, que tem a proposta do ser over, né? Às vezes quarto de adolescente, né, que tem uma coisa mais temática. Às vezes a gente trabalha com cores, né, um pouquinho mais fortes, enfim. Né? É bom ter esse conhecimento, esse limite, sabe? Procurar um pouquinho sobre como colocar isso em prática da maneira correta, sabe? Sim, essa questão que você falou, realmente às vezes a gente vê um tom, né? Aqui pequenininho, num exemplo de cor. Aí você vai colocar ele na parede, né? Metros quadrados, ele toma uma outra proporção, né? Então é sempre bom fazer um teste na parede, pensar, ver o projeto, né? Que vocês Mediante fazem. a isso também ainda tem a influência da luz, da luminosidade, que faz muita diferença no trato da cor, né? Então, assim, sempre quando for fazer esse teste, dê preferência a fazer mais próximo de uma janela, por exemplo, para você ver a incidência da luz natural ali, junto com aquela cor, né? Como que ela vai influenciar, né? Então, é importante estar atento também a essa questão da iluminação, né? Que pode valorizar ou derrubar a sua cor, né? E agora, dentro de casa, é aconselhado usar cor, já que a gente entrou nesse tema,
qual o tipo de luz? A luz amarela, a luz branca? O que é melhor assim que vai trazer uma harmonia também nas cores, vai ressaltar melhor as cores? Então, eu gosto sempre de usar, né, a luz mais morna para quente, né? A luz branca, às vezes ela dá um estouro ali, ela distorce um pouco as cores, né? Aham. Então, essa iluminação mais um pouquinho mais amarelada, né? Ela traz uma sensação, além de trazer uma sensação de aconchego, né? Ela acomoda bem as cores, né? Igual a questão dos jardins, por exemplo, né? Que a gente andou aí atrás numa era em que as pessoas faziam iluminação dos jardins todas de verde. Meu Deus, que caos que era isso, né? Agora a gente São vai as modas, né, desmistificando isso. Rafaela? Eu lembro assim, a gente vai lembrando da casa dos avós, da casa, né, dos tios avós, e a gente vai, né, lembrando e chegando até a nossa casa, né? A gente lembra, tipo, a casa da minha avó aqui no Rio de Janeiro, e ela contratou na época um decorador que seguia uma linha italiana. E até quando a gente se mudou para cá, a gente entrou e falou assim, gente, mas o que estavam pensando na época, né? Tipo, os sofás, eles eram laranja, laranja, assim, Uhum. abóbora, bem pesado. E no teto tinha uns frisos nele inteiro, assim, preto. E os armários pretos. E o chão de tábua corrida. Então, a gente tinha o marrom, laranja, preto e preto. Aquele ambiente, ele já se pesava em si, né? Por mais Sim. iluminado que fosse, tem a varanda, não sei o quê, Uhum. ele ficava, né, um ambiente pesado para receber as visitas, né? E aí, quando minha mãe foi reformar, eu acho que um contraponto daquilo que ela fala, ah, essa sala assim pesada, ela trouxe tudo pro branco. Ela trouxe espelho, ela Também tivemos trouxe essa era, né? A era do bege. isso. Aí trouxe tudo para o branco. E a cor nos objetos, que aí ela conseguiu também trabalhar um pouco mais de cor, né? Harmonizar, né? Almofada. Isso. Que eu acho que, de repente, essa é uma saída também, né? Os objetos Eu trazerem. gosto bastante de trabalhar dessa forma, que eu acho que assim a gente pode trazer cor nos detalhes, né? Quando eu sempre analiso muito o perfil do cliente, sabe? Quando eu vejo que é uma pessoa que tem a possibilidade de enjoar de coisas com muita facilidade, né? A gente Uhum. sempre trabalha com tons mais claros e trazendo pontos de cor, né, em detalhes ali pontuais, né? Porque a gente sabe que vai correr o risco, por exemplo, a gente vai adotar um móvel verde, né? Uhum. Que é a cor do momento agora, né? De mobiliário. Né? As pessoas estão trabalhando muito no verde. Eu tenho gostado bastante de trabalhar com verde também. É aquele verde Mas grama, aquele verde bandeira, um verde mais fechado, sabe? fechado. Verde mais fechado. Ele tem sido muito trabalhado nos ambientes. Né? Eu acho que é porque a gente está nessa era assim, de trazer o externo para dentro. Né? Ah, Então, o verde verdade. tem sido muito trabalhado em função de remeter algo voltado para a natureza. Né? Entendi. Então, tem sido muito trabalhado nos conceitos de borro, por exemplo. Né? Que é o É, bolo? o borro é um estilo de decoração. Né? Ah, E tá. aí, dentro do estilo borro, a gente trabalha elementos mais naturais. Né? Então, Entendi. tem sido trabalhado muito verde, né? dentro do borro. Né? Então, como as decorações estão muito voltadas aí para essa linha, né? Então tem sido trabalhado um pouco desse verde. Né? Então, assim, como eu estava falando, né? Para clientes, por exemplo, que tem essa questão mais de enjoar de móveis, né? De Aham. enjoar das coisas. Então, a gente procura trabalhar com cores de maneira mais pontual, né? Trazendo aí um objeto de decoração com cor, trabalhando uma obra de arte, né? Trazendo as cores de maneira mais pontual, sabe? Uhum. Sim, porque se você pensa, sei lá, uma mesa ou uma cristaleira com uma cor forte como essa, ela chama atenção na sala, né? E você Uhum. também não pode ter outros pontos Sim, de atenção. Aquela é a peça que vai chamar a atenção e as outras sim, vão ali compor, né? sim, Mas é interessante isso que você falou, Rafa, da questão que a gente vive atual, né? Com a pandemia, a gente está cada vez mais em casa e eu acho que a gente olhou mais para dentro, né? Eu sim. acho que antes
pela questão de trabalho, horários, né? A gente é filho, é família, etc. E a gente estava fora, a gente ia comer fora, a gente ia para o shopping fora, ia viajar, a gente estava pensando fora, né? Eu acho que nesse momento que fomos obrigados a ficar em casa, certas coisas que você falaria, isso aí um dia eu vou trocar, um dia eu vou ver, um dia eu vou fazer uma obrinha aqui, eu acho que ficaram meio que imperativos, porque a gente não saiu de casa. Então, como é que foi esse momento para você agora de demanda, das pessoas buscando esse negócio que você falou de trazer o verde para dentro, é como se você trouxesse o jardim ao lado de fora para dentro, né? Para também trazer esse ambiente um pouco mais aberto, um pouco mais livre, né? Com verde. Mas como é que foi esse momento agora para você de demanda e de clientes? Então, foi bem desafiador, né? Porque o jeito de morar, ele mudou, né? A gente tinha espaços transitórios, né? E hoje a gente tem espaços habitados, né? Que passam a maior parte do tempo sendo habitados. E a gente já vem de um tempo anterior, né? Onde os espaços, por conta de serem espaços transitórios, serem cada vez menores, né? Então, o grande desafio foi concatenar esse espaço menor, né, a utilidade que ele precisava ter para atender essa demanda atual da pandemia, né? Então, a gente teve muita busca de pessoas querendo transformar espaços em home office, por exemplo, né? Espaços comuns ali da casa, porque passou todo mundo a trabalhar junto, e às vezes não dava todo mundo para trabalhar no mesmo ambiente, porque um estava numa reunião aqui e outro lá. Então, a gente teve varandas virando espaços de home office, né? A gente teve quartos com cantinhos home office, né? Então, a gente foi mudando aí as formas de trazer. E fora também, né, onde a gente tinha, por exemplo, cozinhas muito práticas, né, muito voltadas para uma vida fast food, né, onde se trazia comida, comia e no máximo lavava uma louça, né? As pessoas viram muito a necessidade, por exemplo, do uso das lava-louças, né, por conta da demanda ali crescendo de pessoas dentro de casa e a necessidade do uso do espaço. Então, a gente veio vendo aí a transformação do espaço de morar. Né? É algo que eu gosto bastante, que eu tenho estudado bastante. Né? A gente, em Niterói, por exemplo, na cidade de Niterói, a gente tem um boom de lançamentos de empreendimentos. Né? Esses empreendimentos hoje estão preocupados justamente com essas questões que foram surgindo ao longo da pandemia, né? Então, a gente tem hoje empreendimentos que estão sendo lançados aí com espaços de cowork, né? A gente tem empreendimentos aí que estão sendo pensados, né, com áreas de convivências maiores, né, com mini mercado, com essa ideia aí das pessoas que estão em casa por mais tempo e tendo a necessidade de aproveitar mais as áreas comuns dos condomínios, né? Já que a gente não tem mais espaços para grandes construções dentro dos próprios apartamentos. Né? Os apartamentos são cada dia mais reduzidos. E aí, os que tiveram oportunidade cresceram um pouquinho as suas plantas. Né? As plantas foram crescendo um pouco de tamanho em função dessas novas demandas da pandemia. Mas aqueles que não tiveram oportunidade priorizaram as áreas comuns, para que as pessoas pudessem estar mais no condomínio, né, e terem mais o que desfrutar ali no período em que estão em casa. Entendi. Não, isso a gente vê realmente os imóveis cada vez ficando menores, você tem que trazer a praticidade e um jogo ali, que eu acho que vocês devem ter no dia, né? Como é que você coloca ali um home office, o computador, e a mulher vai trabalhar na sala, o homem no quarto, né? E faz o negócio ficar prático, mesmo que pequenininho, né? E como Exatamente. você amplia esse ambiente com a cor, com o espelho? Como é que faz esse ambiente ficar mais, assim, maior, né? Mais fluido com a cor? Então, algo que eu sempre me preocupo na setorização, né, de cada espaço. Então, assim, a cor, né, eu gosto muito de trabalhar com a cor para delimitar isso também, né? Ou então diferentes acabamentos, diferentes materiais que acaba gerando um pouquinho da cor, né? A gente também trabalha com a cor nos acabamentos.
né, para delimitar ali os espaços, né, para esses espaços multiusos que a gente tem muito hoje. Hoje a gente trabalha com um nível de integração de ambientes enorme, né? A gente tem salas integradas com varanda, né? Antigamente a gente tinha um modelo de casa em que a gente tinha uma copa, lembra do tempo da copa? Sim, Hoje a sim. gente já não tem mais isso, a gente já tem isso tudo integrado, né? Então a gente trabalha aí com as cores, de repente, para setorizar esses espaços, né? A gente também gosta de trazer os espelhos para trazer amplitude, ou então para trazer o reflexo de fora, né? Quando a gente tem uma vista, uma paisagem bacana, e aquele espelho pode trazer esse reflexo do externo, né? Trazer um pouco desse conceito, né, do novo morar. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente também tem estudado um pouco sobre as questões psicológicas voltadas, por exemplo, voltado para a cor sempre, né, mas pensando de que maneira, né, a gente pode trazer elementos da natureza, né, que influenciem de maneira positiva e que faça com que você se sinta pertencente à natureza, mesmo dentro da sua casa, né? Estudos já comprovam que, assim, quando você traz elementos naturais, né, te traz uma sensação de pertença à natureza, né? O nosso cérebro, né, o nosso olhar, né, ele é treinado para ver aquilo que está ali materializado, mas nem sempre ele distingue o real do que não é real, né? Então, por exemplo, quando a gente traz as plantas, mesmo que permanentes, mesmo que artificiais para dentro do ambiente, ele traz para o seu inconsciente uma sensação de pertença à natureza, mesmo que aquela planta não seja natural, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir, né, essa questão do natural e do que não é natural, né? Ele apenas tem a sensação diante do que ele vê, né? Então, legal. É algo que a gente tem trabalhado também bastante, né, sobre essa questão psicológica. Eu gosto muito de estudar, né, a psicologia e trazer isso para dentro dos projetos, né? A gente tem uma máxima aqui no estúdio que a gente diz que precisa sentir para fazer sentido. A gente cria ambientes que façam algum sentido para a vida daquela pessoa, né? A gente trabalha com ambientes afetivos, né? Quando a gente cria um projeto, eu não te entrego plantas num espaço bonito, instagramável para você tirar uma foto, né? É um espaço que você vai morar, né? Precisa ser casa dos seus bons sentimentos, precisa abrigar as suas melhores histórias, né? Então a gente sempre parte do conceito, né? Sempre trazendo ambientes mais afetivos, que façam sentido na vida daquela família. Que às vezes se aplica uma, mas não se aplica a outra, né? A gente vai entendendo as realidades e assim projetando os ambientes, né? Assim que a gente situa aí um pouco o nosso trabalho. Sim, não, interessante isso que você falou. Realmente, cada família tem uma demanda e tem um ritmo diferente, né? Tem prioridades diferentes. Mas interessante isso que eu gostei de ouvir de você, que realmente, imagina você tem aquela parede de folhas, né? Sendo naturais ou artificiais, que normalmente as pessoas estão colocando mais na varanda, que traz realmente aquela coisa de natureza para dentro de casa. Mas interessante você falar que não precisa ser natural necessariamente, né? Não precisa ser real, pode ser artificial, que a sensação que a folhagem, as flores ali e o verde vai estar passando, vai estar passando da mesma forma, porque conscientemente a gente vai olhar e vai ver uma natureza, né? Sim, isso é legal, porque psicologicamente funciona, né? Exato. Exato, essa é a ideia, né? E o bacana de tudo isso, assim, que até desmistifica essa coisa de não sei cuidar de plantas, né? Não tenho tempo para cuidar de planta, né? Hoje você tem um resultado bem bacana aí com plantas permanentes, por exemplo, que são muito parecidas com o natural. A gente já vê um esforço do mercado, né, em trazer isso mais próximo do natural possível. Né? E isso traz, de fato, essa sensação que é muito necessária. Né? Nós somos pertencentes à natureza. Né? Então, a gente precisa conviver mais de perto com ela. A gente está numa vida cada vez mais urbana, em espaço cada vez mais urbano, onde a gente tem pouco contato. Né? Então, a forma que foi encontrada,
né, para que esse contato fosse melhor estabelecido, tivesse mais próximo, foi essa sensação de pertença à natureza, foi trazendo a natureza para dentro da nossa casa. Não só através da planta em si, mas através dos próprios materiais, né, que podem ser utilizados. Por exemplo, um piso amadeirado, né, que dá também essa sensação mais próxima da natureza, né, os revestimentos de pedra, né, que também trazem essa sensação de pertença, né, as cores, né, a influência do verde também, que também traz essa situação, né, de pertença. E aí a gente vê essas cores sendo utilizadas não por modismo simplesmente, né, mas isso tem um caminho, isso tem uma explicação, né, na prática, para que isso vá acontecendo, né, para que as coisas se comportem dessa maneira. Sim, aí você vê a utilização, como você falou, da madeira, né, do verde, de outros tons mais de natureza, né, para dentro de casa. Agora, Rafa, falando um pouquinho sobre cor e obra de arte dentro de casa, quando você vai colocar o seu cliente, né, ele tem um grafite, uma escultura, uma pintura, uma fotografia, e fala, Rafaela, isso aqui, olha, era do meu tataravô, é valioso, essa obra de arte aqui, sei lá, amarela, e eu quero colocar na sala. Você já vem com clientes assim, te colocando objetos, e que aquilo que vai guiar o projeto, e aquela cor é que depois vai guiar o projeto em si? Como é que é isso? Bom, a responsabilidade hoje de trabalhar com ambientes afetivos, né, da gente trabalhar nessa linha, traz muito esses clientes com essas demandas muito específicas, né? E assim, a arte, né, dentro dos meus projetos, ela entra de uma maneira, ela vem como protagonista, né? Legal. Eu gosto muito de tomar partido disso, né? Por exemplo, a gente entregou um quarto na semana passada em que a cliente ela tinha coisas que ela não queria modificar dentro desse quarto. Ela tinha uma parede texturada amarela e ela tinha um pilar, né, todo de pedra. E ela não queria que isso saísse do ambiente. Né? E aí eu fiquei dentro do quarto. Isso, que era revestido com pedra, né, esse pilar. E aí eu fiquei pensando, gente, eu quero trazer um ar feminino para esse espaço, que é o que ela me pediu, mas ela não quer se desfazer desses revestimentos, dessas coisas que têm um aspecto mais bruto, vamos dizer assim, né, menos lapidado. E aí eu falei, cara, eu vou apelar, né, para um quadro, né? E aí, assim, eu fiquei pensando numa composição, né? E dentro dessa composição que trouxesse um pouco dessas cores que já estavam presentes no ambiente, mas que trouxesse, assim, ó, uma harmonia, né? E aí a gente especificou, né, dois quadros, né? Um díptico lá, né, que tinha ali figuras complementares e tal. E aí a gente trouxe toda a paleta de cores dentro da paleta que tinha no quadro. Né? Então era um quadro que tinha figuras mais orgânicas. Né? Então a gente tentou trazer um pouco dessa coisa orgânica para dentro do espaço. E aí ela trabalhava nos tons de um rosa queimado, que é um rosa que não é um rosa de criança, mas que traz uma presença assim, de uma mulher mais empoderada, mais madura. Né? E a gente trouxe os tons de amarelo, que também tinha no quadro. Enfim, a gente foi trazendo um pouco disso para dentro do ambiente, a gente conseguiu criar uma harmonia. Né? Acontece de terem demandas muito específicas com relação a obras de arte, a objetos, né, que tenham uma memória afetiva muito presente para o cliente, e geralmente a gente toma partido, né, dessa memória afetiva, né, do cliente. Então a gente trabalha tudo ali dentro do ambiente em função daquilo ali, até para trazer destaque, aquilo ali que é importante para ele. Sim, né? Sim. Então a gente vai harmonizando tudo dentro disso. Como é que você dá um destaque para uma obra de arte, né? Tanto na parede quanto num móvel, como uma escultura, por exemplo.
É a partir da cor da parede, da iluminação? Como é que é trabalhada a obra de arte que tem um valor, ou um valor financeiro, um valor sentimental, né, emocional, como você falou, dentro da casa, para que a obra realmente ganhe assim, um outro status, esteja num lugar de destaque para as pessoas que chegam, que vejam, né? Como é que é isso trabalhado? Então, eu sempre digo que não há projeto sem uma boa iluminação, né? Aham. A iluminação, ela funciona em função do projeto, né? Ainda agora mesmo, há poucos minutos atrás, eu estava conversando com uma cliente, ela precisa transformar um espaço rápido. E aí ela estava me ligando, olha, Rafaela, eu vou mandar o eletricista ir lá para já marcar os pontos de iluminação. Eu falei, não, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Como que eu vou programar uma iluminação sem programar o layout do espaço? Eu vou iluminar errado, Sim, né? Então, exatamente. então, a gente pensa muito objetos que precisam de destaque. A gente traz uma iluminação que vai favorecer isso, né? Por Uhum. exemplo, obras de arte na parede. Eu gosto muito de trabalhar com os spots direcionados, né? Para que aquela obra de arte ali tenha um destaque, né? Então, a gente vai trabalhando a iluminação assim. A iluminação é a cereja do bolo. Não adianta você ter uma obra de arte linda, não adianta você ter um móvel. Eu gosto muito de desenhar mobiliário. Não adianta você ter um mobiliário maravilhoso se você não tem uma iluminação adequada, se você não está enxergando as coisas como elas deviam ser ali, com a potencialidade da luz, né? E isso tem que ser muito pensado numa iluminação natural, né? E numa iluminação artificial, né? Como que isso vai se comportar dentro do ambiente? Então, é algo que a gente pensa muito. Então, iluminação é algo que eu me preocupo muito dentro dos projetos, né? Sempre tentando trabalhar isso de maneira até, eu falo sempre para os clientes, cenográfica, né? Aham. A gente vai trabalhar a iluminação de acordo com o uso, né? A gente tem ali, por exemplo, uma sala, né, onde as pessoas estão ali, né, e é uma família que gosta muito de assistir filme. A gente tem uma iluminação apropriada para isso, né, que é uma luz menos direta. Então, a gente vai trabalhando a iluminação de acordo com o uso do ambiente. Né? Uhum. Cozinha tem uma iluminação super específica, é uma área de trabalho. Então, é algo que a gente também cuida muito, né? 80% dos acidentes que acontecem em cozinhas são em função de iluminação, né? Sério? Sim, porque o nosso corpo, por exemplo, numa bancada, quando você vai cortar algo, né, o nosso corpo ele faz sombra sobre a bancada, né? E quando a gente não tem essa luz, que linda luz Aham. embaixo ali do móvel, o móvel aéreo, todo mundo acha lindo, mas não é só Sim, beleza, aquilo ali tem uma funcionalidade, né? Aquilo ali é para entendi. iluminar o alimento que você está utilizando ali de cima, né? É Porque às uma vezes iluminação a luz vem direcionada. daqui, né? E aí eu mesmo dou a Exato. sombra pro legume, né? Sei lá. Exatamente. E aí que Entendi. acontecem os acidentes, as pessoas se cortam porque não estão enxergando o que estão cortando, o que estão fazendo, Aham. né? Então a gente se preocupa com isso, né? Então a iluminação é algo que eu assim me preocupo bastante dentro dos projetos para trazer aí no ponto necessário para que elas precisam. E nas obras de arte, então, é algo que a gente valoriza muito, né? Então você precisa saber onde a obra de arte vai estar, onde um sofá vai estar. Você precisa desenhar e aí depois você vem com um projeto de luz pensando especificamente naquele ambiente e né, você vai trabalhar numa TV, vai ficar de repente num escritório que a pessoa precisa, né, da iluminação ali no computador e aí depois você faz o projeto de luz específico pensando para aquela obra de arte, para aquele ponto específico, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, primeiro a gente, vou pensar numa ordem projetual, né? Primeiro a gente Aham. entende a necessidade que o cliente tem, a gente traz as memórias afetivas dele, né? Toma partido disso para criar ali o projeto e criar o layout específico, né? Porque também o que adianta a gente ter uma obra de arte linda que fica num cantinho escondido dentro da sala? Né? Sim. Então, assim, se é algo que a gente quer trazer destaque, tem que ser muito bem pensado dentro do layout. Né? Então, a gente pensa esse layout e aí a gente passa, né, para a fase de iluminação, né, onde a gente vai pensar a iluminação específica ali para cada ambiente e para cada objeto. Né? É bem importante a gente seguir aí essa sequência, né, para que a gente corra o menos risco possível de erros, né, dentro dentro do projeto.
Sabe quando você vai a um lugar, você olha, nossa, que ambiente lindo, mas falta alguma coisa? Às Aham, vezes é a luz, às vezes é a iluminação que não favorece aquilo ali, sabe? E às vezes a gente entendi. não sabe explicar o porquê. Agora, Rafa, eu acho que o grande desafio, muitas vezes, é que muita gente não tem o seu imóvel próprio. Ela está vivendo de aluguel. Então, ela vai ficar possivelmente 2 anos e meio num local, acaba o contrato, 2 anos e meio no outro, e vai peregrinando. Você, quando pega um espaço que você não tem autonomia de mudar tanto quanto você gostaria, e às vezes você nem quer despender o dinheiro porque aquilo não é seu e você pensa ter o seu no futuro, tem alguma técnica para a gente, vamos supor, trabalhar isso? Eu não vou, sei lá, ter uma obra, mas de repente eu vou ter uma luz spot que eu possa comprar, uma luz de pé, né? Que eu possa comprar. Tem coisas assim que a gente possa fazer que não seja assim uma obra, mas que possa me ajudar naquele momento que eu estou tentando organizar assim minha casa, minhas obras de arte. Sempre tem. Sempre tem. E eu acho que, assim, independente, né, se a casa é sua ou não é sua, é aquele espaço que você mora, né, aquele espaço Aham, que te abriga naquele momento. E eu acho muito importante, eu sempre falo para os clientes que nos procuram com essa demanda, né, sempre falo, sempre os parabenizo, né, porque às vezes a gente vive num ambiente que a gente não gosta simplesmente porque não é nosso, né, e uhum, existem soluções muito possíveis para esses ambientes. É trabalhar com luminárias de pé, é trabalhar com arandelas que possam ser, por exemplo, ligadas na tomada, né? Justamente nesse quarto que a gente trabalhou essa questão aí dos quadros e tal, trouxe essa proposta, a gente trouxe novos pontos de iluminação sem precisar quebrar nada, né? Por aham, exemplo, essa cliente queria muito um espelho camarim, né? A gente fez isso tudo na marcenaria, né? Com toda a iluminação em volta do espelho, e a gente usou um ponto de tomada que ficava atrás de um painel de marcenaria, né? E ele tinha um botãozinho para acender ali direto na marcenaria. Então foi uma solução de iluminação sem quebrar nada, né? Ela legal. também queria uma arandela do lado da cama ali para fazer aquela iluminação mais pontual, né? Então a gente também colocou uma arandela, mas a gente colocou uma arandela com tomada, né, para que ela pudesse ligar ali na tomada e ter aquele botãozinho de liga e desliga que tem no abajur, por exemplo, Aham, né? E aí são diversas soluções, por exemplo, no teto dá para você trabalhar com trilho de spots, né, que vai trazer iluminações direcionáveis para os ambientes que você precisa. Dá para você trabalhar com luminárias de piso, né? Dá para você trabalhar com arandelas, né, que possam ser ligadas na tomada. Enfim, são soluções que você consegue trazer, que você consegue levar para outro lugar, né? Então, a gente também tem sempre esse cuidado. A primeira pergunta que eu faço quando alguém nos procura para pedir orçamento você mora num espaço próprio ou num espaço alugado? Porque um espaço alugado ele vai ter soluções diferentes do que um espaço próprio, sim, né? A gente sim. pensa sempre nessas soluções de forma que a pessoa consiga levar aquilo que ela fez ali, né? Uhum. E conseguir levar isso para outro lugar, né? Com facilidade, né? Sem ter um custo elevado, enfim. A gente sempre pensa nessas soluções mais práticas, onde ela consiga modificar o ambiente, trazer o gosto e a atmosfera que o ambiente que ela entende que precisa, né? Sem ter que fazer grandes intervenções, né? Legal. E uma curiosidade, Rafa, tem alguma cor que seja mais assim utilizada ou mais indicada para casa? Vamos supor, verde, azul. Qual é a cor que é mais assim indicada para dentro de casa? E qual é a cor que você fala, não, essa aí a gente dá uma evitada? Então, eu gosto de trabalhar com bases mais neutras, né? Uhum. Então, assim, eu trago pontos de cor quando isso é muito da vibe do cliente, sabe? Quando o cliente tem esse perfil mais jovem, que gosta de ser mais ousado, né? Mas, assim, dentro desse meio termo, eu gosto sempre de trabalhar com cinzas, né? As paletas de cinzas mais claras, né? Os tons de palha,
né, que trazem aí essa neutralidade para o ambiente, onde a gente pode explorar a cor em outros aspectos, né? Principalmente nos casos desses clientes, por exemplo, que enjoam das coisas com facilidade, né? Então, a gente traz pontos de cor na decoração, nos objetos, né? E deixa para trabalhar as paredes, por exemplo, com tonalidades mais neutras, né? Mas quando o cliente já permite ser mais ousado, de trabalhar um pouquinho mais com isso, a gente às vezes propõe alguma parede com cor diferente, né? Geralmente para setorizar espaço. Eu gosto muito de setorizar com cor, né? Então a gente trabalha aí. E assim, cores que eu pouco recomendo para casa, né? São os tons escuros, né? O preto. Eu não gosto muito de trabalhar com preto, a não ser que seja algo muito específico. Por exemplo, eu vou criar uma parede aí de lettering, né? De repente é interessante trabalhar o preto, porque você vai ter outros elementos ali, mas eu não vou trabalhar o preto sozinho, né? O vermelho, a mesma questão, dependendo do ambiente, o que isso vai trazer, qual é a sensação que isso vai trazer, né? Então, a gente pensa as cores aí de uma maneira bem colocada para a necessidade de cada cliente, né? A gente vai pensando assim. Acho que tem uma pergunta aqui, né? Tem alguém que pergunta, Elise, quando a mãe quer a cozinha toda azul, o que a gente faz? No caso é a minha mãe. Ah, é a sua mãe? No caso é a minha mãe. Eu fiz o projeto da cozinha dela e ela queria uma cozinha que tivesse predominância dos tons de azul, né? Que é uma cor que ela gosta muito. Então, o que a gente fez? A gente trouxe isso com o conceito um pouco de trazer um pouco da madeira, né? Então, a gente trabalhou na marcenaria as portas em azul e os fechamentos, né, no amadeirado. Então, a gente trouxe um pouquinho dessa mistura, né, e ficou aconchegante. Aí, trabalhamos com revestimento mais claro nas paredes, né? E aí, a gente foi equilibrando isso para que não ficasse aquele azulão, né? Tinha os tons de azul, mas a gente conseguiu trazer uma harmonia das cores, né? Conseguiu pensar isso de maneira leve. Eu acho que essa palavra é essencial, né? Harmonia, né? Se você pesa um pouquinho a mão de um lado, você tem que deixá-la mais leve do outro, porque se você pesar tudo, acaba pegando na psicologia que a gente conversou da cor e na influência que a cor vai ter em você, na sua casa. Então, as cores têm que estar harmônicas, a paleta de cor que a gente sempre estuda, né? As diferentes harmonias aqui, tem que estar tudo combinando. A gente tem uma pergunta aqui, Rafa, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Voltou a questão da iluminação. Claire está perguntando: alguma dica de luminárias para a cozinha que possam ser facilmente retiradas quando for mudar de casa? Eu gosto de trabalhar nesses casos, né, com trilho, que aí você traz mais pontos de luz num único ponto, né? Porque o trilho ele tem essa função. Ele vai trazer num único ponto de iluminação vários pontos de luz, né? E aí, no teto eu gosto de trabalhar com trilho e, de repente, na marcenaria é fácil de aplicar, né, uma fita de LED ali, mesmo que ela ligue na tomada, né? No caso da cozinha da minha mãe, por exemplo, a gente fez uma fita que ligava, né, na tomada. A gente escondeu a fontezinha dessa fita dentro do armário e a gente colocou ali uma tomadinha para ela ser ligada, né? E assim, essa luz, né, embaixo ali do armário, ela é bem importante, né? Justamente por essa questão. Então, assim, dentro do possível de vocês, sempre procure, né, ter essa luz mais direcionada ali para a bancada. Porque o nosso corpo, de fato, faz sombra na bancada e os acidentes, eles acontecem assim, pela sombra que o nosso corpo faz em cima da bancada. Então, legal essa ideia da fita que ela deve colar, né, ali. Sim, você cola na marcenaria, ela já tem umas fitas autoadesivas, a gente já consegue colar. E aí tem uma fonte, aí você procura um lugar, né, onde você consiga, dentro do armário, por exemplo, esconder essa fonte e ligar essa fita na tomada. Entendi. Legal. Vamos agora, Rafa, para aquele momento das rapidinhas, né? Aquelas perguntas mais papum para você dar suas dicas e as suas referências aqui para o pessoal. Tem alguma dica de livro que você possa falar aí para o pessoal que tenha se te inspirado ou que você tenha curtido? Pode ser relacionada
ao design de interior ou não? Então, eu gosto muito, né, falando de cor, do livro Psicologia das Cores, né? Ó, É um eu, livro que, assim, acho que todo mundo deveria ler de todas as áreas, né? Porque esse a livro cor ela tem uma realmente, influência muito grande na nossa vida, né? esse livro ele realmente é uma referência, né? Não é um livro às vezes para você ler ele de cabo a rabo, mas quando Sim. você pega assim a cor preta e aí ela vai te explicando Uhum. tudo sobre o preto, né? De onde surgiu, como veio, como que se aplica os tons de preto que existem, né? E aí fica muito Exato. curioso, né? Esse aqui eu acho que é a Bíblia, né? Do É, pessoal aí que gosta muito de cor. certamente. E outra pergunta, uma biografia. Quem na sua vida te inspira muito? Olha, quem me inspira muito e não é uma pessoa famosa, Aham. conhecida pela mídia, é a minha avó, né? É uma É, mulher muito guerreira e que me inspira muito, muito mesmo. Teve legal. uma vida aí muito sofrida e que venceu assim de uma maneira muito brilhante pelo esforço, pelo estudo, né? Então ela me Aham. inspira muito. Ai, que bom. E se você tivesse que tomar um café, Rafa, com uma pessoa assim que você é uma referência de mercado para você trocar ideia, passar uma tarde conversando com essa pessoa, tomando um café, quem que você gostaria de bater um papo super legal e saber mais sobre o trabalho, sobre a vida, as inspirações? Então, uma pessoa só é difícil citar, né? É, nessa área aí, né, da arte, né, dos artistas, assim, eu gostaria muito de bater um papo com a Beatriz Milhardes. Nossa, os quadros dela, a temática do que ela trabalha me encanta muito. Eu gosto muito de cor, né? Aham. Então, eu gosto muito do que ela faz. Então, eu tenho muita vontade de entender sobre o processo criativo dela, o que que motiva ela a criar, enfim. Queria muito bater esse papo com ela. E dentro da minha área, né, uma pessoa que eu tenho muita vontade de bater um papo, de sentar e conversar muito, é a Marília Zimmermann. Né? É uma arquiteta que me deixa assim bem. Né? Eu olho os projetos dela e me inspira muito, me encanta muito o que ela faz. Né? Eu gostaria de saber aí um pouquinho sobre como ela cria, né? Sobre o Como é processo que, criativo. como é que é o trabalho dela? Ela é daqui, do Rio, de São Paulo? Ela é de São Paulo, São Paulo. né? Ela trabalha com ambientes que trabalham mais essa questão da neutralidade da cor, trazendo os pontos de cor de maneira pontual. Né? Ela também faz muito desenho de marcenaria, algo que eu gosto bastante. Né? Então, ela trabalha numa linha muito parecida com o que eu gosto de trabalhar. Legal. E se você tivesse que ter uma obra de arte, independente do valor ou do tamanho dela, uma obra que te inspira, que traga sentidos e sentimentos e cores, qual obra de arte você gostaria de ter na sua casa? Colocar lá na sua Olha, decoração? Lá. uma obra de arte assim para ficar olhando, para entender, né? Eu teria a Mona Lisa. Né? Aquele olhar dela me intriga muito e assim, em momentos diferentes ele me diz tantas coisas diferentes, né? Eu acho que seria uma obra que eu gostaria de passar e olhar todo dia e ver o que ela está me dizendo naquele dia. A história dessa obra é muito curiosa, né? E Da Sim, Vinci é um cara fantástico, né? Foi uma obra que ele carregou debaixo do braço por anos, e tem vários mistérios, né? Que a gente não sim, consegue assim, entender sobre o olhar, em quem que ele se inspirou de fato, né? O tempo todo que ele ficou pintando e repintando, né? É bem legal, bem legal. É sim. pequenininha, né? Não é tão grande essa, mas eu Pois acho é, que dá bem uma observação legal e você vai ficar, né, imaginando muita coisa. É bem sim, sim. interessante. E, Rafa, o que você gostaria de deixar como legado? O que você gostaria de deixar? Tipo, as pessoas pensam em Rafaela Machado e você gostaria que as pessoas pensassem em quê? Cara, eu gostaria muito de deixar o meu legado através dos ambientes que eu projeto, sabe? Eu queria que as pessoas, meu desejo, o maior desejo do coração é a pessoa entrar ali e olhar assim, mesmo sem saber, sem ter minha assinatura ali, a pessoa olhar e ver
nossa, esse ambiente foi projetado por Rafaela. Né? Esse é o que eu busco sempre, né? A singularidade. Aham. É engraçado, tem obras de arte que você não tem assinatura e você fala, ó, esse aí Uhum. é um Volpe. Aí a pessoa vai entrar, essa aqui, ó, é uma Rafaela Machado. Eu tô dentro de uma Rafaela Machado, tá assinado, eu já sei como é que ela, né, o jogo de cores, o design, a decoração e tudo. Legal. A assinatura é muito difícil, né, Rafa? Eu acho que, para Sim. mim, como artista, é uma das coisas, é sempre uma busca, né? De você ter Uhum. assim, a sua personalidade artística bem definida, né? Uhum. Legal. Mas eu já consigo ver isso nas suas obras, de verdade. Já? Opa, que bom, que bom. Eu tô no caminho, então. Essa é a minha busca, assim, diária, meu desafio diário. E um conselho, última pergunta, um conselho para uma pessoa que está querendo começar na área, está querendo ter a formação de design de interior, está querendo. Ou nem isso, né, Rafa? Ou está querendo olhar para sua casa, mas com um olhar estudado sobre isso, mas com um olhar um pouco mais técnico, e está buscando ter Cuidado, atenção. né? Isso, está buscando ter atenção nesses detalhes. Qual o conselho para essa pessoa? Cara, eu que eu acho assim demais, tem uma frase que eu acho muito brilhante, é até de uma música, né? Você é o único protagonista do seu sonho na Terra, né? Seja ele qual for o seu sonho, né? Seja de ter uma casa que te inspira, seja de ser um profissional da área de interiores, vá em busca disso, sabe? Corra atrás desse desejo do fazer, né? E de protagonizar o seu sonho, né? De ser o protagonista do seu sonho. Só você pode realizar. Então, assim, você é o único protagonista. Então, vá com todas as forças atrás disso. Legal, legal. Rafa, fala então para o pessoal que quer te encontrar, quer encontrar a sua empresa, quer contratar. Fala um pouquinho assim da sua empresa, das suas redes sociais, o seu contato aí para o pessoal. Bom, a gente está aí entrando numa fase nova, né? Hoje a gente atua com os projetos, né, residenciais, comerciais, corporativos, né? Mas eu fui vendo uma necessidade, né, por exemplo, de ajudar profissionais da minha área que estão no início da sua carreira, Uhum. né? Eu queria muito ter tido é, esse suporte logo assim que eu comecei. Muitas coisas eu aprendi sozinha, muitas oportunidades me foram negadas até, e hoje eu fiquei trazendo formas de oportunizar as pessoas de terem um pouco mais de conhecimento que são além dos conhecimentos que a faculdade traz. Né? A faculdade traz algo muito teórico muitas vezes, né? E a prática ela fica um pouco perdida. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um levantamento de medidas, né, para um projeto, eu fiquei extremamente desesperada, porque eu não sabia, meu Deus, como é que eu vou medir? Será que eu vou medir certo? Será que eu sei medir? Né? Porque é algo que, de repente, a maior parte das pessoas não fazem na faculdade. É algo simples de esticar uma trena, de saber como é que mede uma porta, né? Se eu vou medir com batente, sem batente, se eu vou medir o vão, né? Então, dessa maneira, a gente está criando aí, né? A gente está para lançar aí nos próximos dias, né? O nosso núcleo de ensino, né? Onde a gente vai ministrar aí pequenas palestras, workshops, mini cursos para os profissionais da área, né? Que estão começando e para as pessoas apaixonadas por decoração, que sentem o desejo de saber um pouco mais sobre isso, né? De conhecerem um pouco mais da área, né? Terem a oportunidade de conhecer alguns conteúdos mais práticos. Né? Então, a Legal. gente está criando também todo esse trabalho, né? E aí a gente vai lançar aí um canal no YouTube, né, em breve. Então, acompanhe aí minha rede social oficial hoje é o Instagram, né? Este Instagram que a gente está conversando aqui. Então, se você não me Aham. segue, vai lá me seguir, @Estúdio Rafaela Machado. E esses novos trabalhos vão surgindo e a gente vai divulgar aqui quando as coisas estiverem de fato acontecendo e vocês conseguirem saber aí o que está rolando dentro das nossas redes. Legal. Então vai rolar daqui a pouco esses mini cursos, essas orientações, o canal no YouTube, né? E aí o seu site,
o seu Instagram para as pessoas entrarem em contato, verem seus projetos. Rafa, você tem uma palestra também, não é? Que fala um pouco sobre superação. Como é que é? Sim, sim, a gente tem, né, um evento chamado Jornada de Sucesso. Né? Esse evento esse ano ele já aconteceu, mas no próximo ano a gente tem uma programação aí bem extensa com jornada. Né? É um evento que conta um pouco da minha história como profissional, né? Não só como profissional, mas como pessoa. A gente fala um pouquinho sobre como encontrar o meu propósito, que é o meu fazer hoje, a minha profissão, mudou a minha história como pessoa. Né? Quando eu encontrei design de interiores, eu tive um encontro pessoal comigo, né? Eu tive um encontro pessoal com a minha essência, de forma que eu nunca tinha vivido antes. Né? E eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como encontrar o meu propósito transformou a minha vida. Né? E como isso também pode transformar a sua vida de alguma maneira. Né? Quando a gente se encontra, quando a gente se entende, se compreende, a gente vive de maneira muito mais leve, muito mais feliz. Né? E é isso que a gente partilha um pouco no Jornada de Sucesso. Maravilha. Então, pessoal, tem muito material aí, tem muita coisa mais por vir que a Rafaela está preparando. @Estúdio Rafaela com 2 L's Machado. E sigam ela lá nas redes sociais dela para saber muito mais. Eu acho que é sempre legal a gente ter um olhar para a nossa casa, né? O local que a gente passa mais tempo na nossa vida, hoje em dia cada vez mais, e tem que ser de fato um local aconchegante, um local que a gente se sinta bem e que a gente consiga ser a gente mesmo, né? Como a sua jornada aí fala, né? Então tem que ser um local que também expressa um pouquinho da nossa personalidade. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que a atenção para esse olhar é muito importante. Então, sucesso aí nos seus projetos. E muito obrigada por ter aceito aqui fazer esse bate-papo aqui com a gente, trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Fico muito feliz. Obrigada, Rafa. Foi muito gostoso estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho, né, das coisas que eu vim aprendendo ao longo do tempo, estudando. Nos locais mesmo, trabalhando, né? Porque o trabalho ele traz também muita experiência, né? Então, muitas coisas eu aprendi ali na ação, trabalhando. E é muito bom poder partilhar isso com as pessoas, né? A minha essência de professora, de pedagoga, grita sempre quando a gente pode partilhar, né, com as pessoas o que a gente sabe. Né? Porque que adianta a gente ter muitos conhecimentos retidos dentro de nós, né? Isso faz muita diferença na vida das pessoas, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse sentido de agregar, né? De trazer mais conhecimento. Porque tudo a gente perde. Né? O dinheiro a gente perde, os bens materiais a gente perde, mas o que a gente aprende, o que a gente conhece, leva a gente a diversos lugares da vida, no mundo. Né? O nosso conhecimento está ali guardado com a gente e é algo que ninguém pode nos tirar. Então, dentro do meu trabalho, que eu puder contribuir para as pessoas conhecerem, para levar conhecimento às pessoas, sempre estarei à disposição. Maravilha. Obrigada. E a gente que agradece, né, de poder aprender cada vez mais com você. Muito obrigada, Rafa. Beijo. Beijinho. Tchau. Tchau.